Bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022, 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é São Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 23. Festa de São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou a palavra dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso não te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas como Deus, mas sim como os homens. Olha isso. Quem sou eu? Jesus com seus discípulos em Cesareia de Filipe, só para lembrar que era uma região de pagãos, algo importante que justifica a resposta do povo sobre a pergunta do mestre de quem ele era para aquele povo. A vida do mestre, suas palavras, suas atitudes, bem como a sua forma de ser, chamava a atenção de muita gente, o que possibilitava aquelas pessoas formarem uma opinião sobre ele. Desde muitos séculos, o povo de Israel alimentava uma esperança da chegada do Messias. Por isso, era fácil identificá-lo como algumas figuras importantes que já tinham passado no meio do povo. Alguns o confundiam com João Batista, que não fazia muito tempo que havia sido decapitado. Outros projetavam nele a figura de Elias, que havia subido para o céu numa carruagem de fogo, cuja volta era esperada no fim dos tempos, conforme a profecia de Malaquias, outro grande profeta. Para outros, ele seria uma espécie de reencarnação do profeta Jeremias, que havia desaparecido no Egito, sem deixar rastro, o que dava origem a certas especulações não tanto piedosas. Essas opiniões provindas do povo interessavam a Jesus, até porque ele estava ali para corrigir as imagens deturpadas que tinham sobre ele, até para não se decepcionarem com ele futuramente. Porém, o interesse maior do mestre era saber principalmente que imagem os seus discípulos tinham dele e de sua missão no meio do povo. Por isso a pergunta: e para vocês, quem sou eu? Por receberem a missão de apóstolos dada pelo próprio Senhor, aqueles homens teriam a obrigação de transmitir ao povo uma imagem positiva, verdadeira, de quem era realmente Jesus. Aqui nada de achismos, nem seria por demais desastroso uma imagem falsa do mestre que levasse o povo a cultivar uma esperança enganosa a respeito do Messias esperado. Eles mais que ninguém, teriam que saber com clareza quem era Jesus, antes mesmo de sair pregando sobre ele. Para essa segunda identificação, a resposta vem de Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É uma resposta acertada, sem dúvida nenhuma, porque revela a originalidade de Jesus, sua condição de Filho de Deus. Tudo nele vinha do Pai, e não era necessário buscar nenhum outro elemento de fora para justificar quem de fato era ele. Pedro responde corretamente por uma revelação do próprio Pai. Porém, Jesus se vê na obrigação de acrescentar um dado muito importante à resposta de Pedro. Fala do seu ministério, marcado pelo sofrimento, pela rejeição, paixão, morte e ressurreição no terceiro dia. Os discípulos, ou melhor, os apóstolos, teriam que saber disso antes mesmo que essas coisas acontecessem.
Esse acréscimo do Senhor mostra que os seus apóstolos não estavam tão preparados assim. Isso por conta da reação de Pedro, que não aceita o que diz Jesus a respeito do seu fim. Era preciso deixar tudo esclarecido. Por isso diz o Senhor: afasta-te de mim, Satanás. És para mim uma pedra de tropeço. Tu não pensas como Deus, mas pensa como os homens. Isso para dizer que Pedro e os demais precisavam muito ainda crescer e amadurecer no campo da fé e no campo da missão. O mesmo se destina a cada um de nós em todos os tempos. Nunca vamos estar prontos. Temos que sempre aprender sobre o Mestre e Senhor para dar testemunho fiel dele. Olha só, hoje a festa de São João Maria Vianney nos ajuda a entender isso, porque ele foi um grande apóstolo que realmente assumiu com afinco, com fé e amor na defesa do Senhor, pregando a mensagem da salvação àquele povo incrédulo lá de Arces. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha a todos bom dia, fique com Deus.